Venha o teu reino. Se fala o teu reino, indica a primeira coisa que indica. E aqui, vocês sempre vão me ouvir em todas as aulas, em todos os lugares, falando o seguinte: fale o óbvio. Se está falando que existe, que é para vir o reino, é sinal de que existe um rei. Se existe um rei, tá vendo como falar o óbvio é muito importante? Se existe um rei, quer dizer que o rei é soberano. Quer dizer que o rei é aquele que manda. Quer dizer que o rei é aquele que está dando as ordens e que a vontade dele deve ser feita. Já antecipando as próximas frases. E fale o óbvio também, o reino é de quem? É dele. Teu é o reino. Venha o teu reino. O reino é dele, o reino não é nosso, o reino não é de pastor, o reino não é de denominação, o reino não é do professor, o reino não é de ninguém, exceto do próprio e único Rei, que é Cristo. E o tema do nosso LBA, deste LBA 2.0, é oração. Como você já sabe, nós falaremos sobre oração. E nós vamos trabalhar a oração, não será uma aula de oração simplesmente, sobre como, não é isso. É uma aula sobre como interpretar a Bíblia. Eu vou te mostrar na prática algumas ferramentas para se interpretar a Bíblia usando textos de oração nas Escrituras. Então a gente vai acabar aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo, crescendo nas duas coisas ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. A grande questão sobre oração, e não só sobre oração ou sobre a leitura bíblica, mas é que muitos falam, porém poucos oram. Muitos falam sobre oração, mas poucos oram. Muitos falam sobre ler a Bíblia, mas poucos de fato leem. Hoje então nós vamos trabalhar a oração do Pai Nosso como um modelo de oração. Bom, eu quero dar aqui pelo menos 3 passos mínimos para uma boa leitura da Bíblia. Quem já participou do LBA, quem já participou do SMB, já aprendeu isso aqui, ok? Mas para você que ainda não participou, eu vou dar aqui 3 passos mínimos. Isso aqui é o básico do básico do básico que eu falo em todas as minhas aulas de leitura bíblica. E esse básico é, primeiro, leia o texto bíblico em 2 versões diferentes. Segundo, leia mais de 3 vezes o texto bíblico. E terceiro, faça anotações daquilo que te chama a atenção no texto. Bom, veja só. Ler em 2 versões diferentes. Primeiro, pega uma versão antiga, como uma Almeida, uma versão mais tradicional, com um linguajar um pouco mais tradicional. E, segundo lugar, e a segunda versão, pega uma versão mais nova, como uma NVI, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, enfim. Pega essas 2 versões para você ter uma boa comparação. Leia mais de 3 vezes, pelo menos mais de 3 vezes, mas você só vai conseguir realmente começar a entender muito bem o texto na 5ª leitura, a partir da 5ª leitura. E faça anotações de tudo que te chama a atenção no texto. Pois bem, 3 passos mínimos para essa boa leitura. Vamos lá então para o nosso texto de hoje. Abra sua Bíblia, Mateus 6, versos de 9 a 13. É a oração do Pai Nosso. Mateus 6, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. De 9 a 13, a oração do Pai Nosso. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou aqui dar uma olhada no chat. Os irmãos aí com dificuldade para compreender, concentração. A Tígia falando, nunca minha leitura começou. Agora depois da LBA,
depois do LBA, agora estou no livro de Ruth. Maravilha, olha que o LBA foi esses dias para ti já. Muito bem, muito bem. Lilian, obrigado por ter enumerado aí por causa da pergunta da Isabela. Obrigado, Lilian. Lilian tá desde o primeiro LBA com a gente, é uma bênção a Lilian. E é também do Desafio SMB. Então vamos lá, eu vou tirar o meu vídeo daqui para você também conseguir acompanhar ali na tela. Muito bem, tirado o vídeo, nós vamos aqui para a leitura. Mateus 6, do 9 ao 13, eu vou ler primeiro na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 13. E não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, nós vamos ler na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva. Aqui é assim, irmãos. Acabei de falar para vocês que tem que ler em duas versões. É o que a gente vai fazer. Bíblia Viva diz assim. Você que está no Instagram, o versículo o Adriano Silva está pedindo é Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Mateus. Aliás, desculpa, Adriano que está pedindo. Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus é o nome do livro que a gente está lendo. Bom, vamos lá. Então eu vou ler agora na Bíblia Viva para os irmãos. Orem desta maneira. Versículo 9. Orem desta maneira. Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Verso 11. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. 12. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. E o 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Pois bem, meus irmãos, veja só. Duas versões do texto e agora nós vamos adentrar versículo por versículo. Mas mais do que versículo por versículo, nós vamos frase a frase do texto. Mas mais do que frase a frase do texto, nós vamos palavra por palavra nesse texto. E você vai ver como é que a gente começa de fato uma interpretação das Escrituras. Detalhe, perceba, eu não vou falar nada que a Bíblia não esteja falando. Eu não vou citar nada de nenhum autor, nada de nenhum escritor, nada de nenhum livro ou de alguma devocional de alguém. Nós vamos apenas na Bíblia, pedacinho por pedacinho, e é assim que eu ensino nos nossos programas, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que vai nos chamar a atenção nesse texto é a palavra portanto. Quando aparece esse tipo de palavra no texto bíblico, nós devemos nos remeter ao que vem antes, porque portanto indica uma conclusão. E essa conclusão é uma conclusão do que Jesus está falando desde o versículo 1, mas mais especificamente dos versículos 5 a 8, que Jesus está falando contra a hipocrisia na hora de orar, contra a autoexaltação na hora de orar e contra as vãs repetições na hora de orar. É só você subir um pouquinho no texto que você já vai perceber por que Jesus está falando, portanto, vocês vão orar assim. Você percebe? Pegou essa palavra, volta atrás. Percebeu uma palavra como essa, portanto, por isso, dessa forma, você sempre volta um pouco atrás para você entender o porquê Jesus está falando. Então Jesus vai começar a ensinar a orar. Por quê? Porque tem pessoas que oram de forma hipócrita, tem pessoas que
que oram de forma a se autoexaltar e tem pessoas que oram com vãs repetições. Pois bem, a segunda palavra é orem. Jesus está dando uma ordem. Orar é uma ordem para o cristão. A terceira coisa que vai nos aparecer aqui, eu cliquei, mas não foi, é da seguinte forma. Ou seja, Jesus está nos indicando que existem passos a seguir. Existe uma forma que é importante e que é imprescindível para que eu e você oremos. Tem coisas que são necessárias na oração, ok? Vai anotando tudo isso aí. Eu vou ter que falar rápido aqui porque o tempo não nos permite. Se eu pudesse ficar aqui até 11 horas, meia-noite, falando com vocês, eu ia falar muito mais, mas vamos de forma rápida e vai só anotando. Outro ponto que nos chama a atenção, Jesus chama Deus de Pai. Ou seja, a oração é para quem é filho de Deus. A oração é para quem é filho de Deus. A oração é para quem tem intimidade, é para quem tem proximidade, é para quem tem respeito e temor. A gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente que fala sobre tratar Deus como pai e aí acaba não tendo o devido respeito ou o devido temor. Pensa que a relação com o pai é só aquela relação de intimidade, de deitar no colo, mas há temor e respeito diante de Deus e é assim que seus filhos devem se portar diante dele. Bom, um segundo detalhe aqui, ou um próximo detalhe que eu percebo aqui no texto é Pai Nosso. Ou seja, não há exclusividade aqui. O Pai não é seu, o Pai é de todos os filhos. Não existe exclusividade aqui. Tem algumas músicas, tem algumas... como eu posso dizer, alguns ditos louvores que colocam em evidência a pessoa de tal forma que ela acha que ela é a pessoa mais especial do mundo. Só que, peraí, o Pai é nosso. Todos os irmãos têm exatamente a mesma importância, todos os filhos de Deus têm exatamente a mesma importância. Você não é, eu não sou a última bolacha do pacote, a gente não é a pessoa mais importante do mundo, nunca seremos, e nem nunca fomos, ok? A pessoa mais importante de todo o universo, de toda a criação, é justamente o Deus Trino. Pois bem, então o Pai é nosso e Ele está onde? No céu. Quando fala Pai Nosso que estás no céu, indica soberania, aquele que está sobre todos, o Deus soberano. É a Ele que Jesus faz então referência. Não posso deixar de falar, a Marlene acabou de comentar aqui, a quarta pessoa da Trindade. Tem gente que fala isso, que o homem é a quarta pessoa da Trindade. Isso, além de ser um absurdo do português, é um absurdo muito, 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 infinitamente maior na teologia, na Bíblia, na doutrina cristã. Isso é um absurdo. Bom, então, no céu fala de soberania. E também fala que santificado seja o teu nome. Quando fala santificado seja o teu nome, às vezes a gente não entende, porque pensa, mas o nome de Deus não é santo? Deus não é santo? Por que eu tenho que falar santificado seja o teu nome? Aqui, na verdade, é um reconhecimento daquilo que o próprio Deus é, né? É um reconhecimento de um atributo de Deus, ok? Não é que, quanto mais eu falar assim, glória ao teu nome, ou quanto mais eu falar santificado ao teu nome, mais Deus vai ser santo, mais Deus vai ser glorioso. Não, não existe isso. Quanto mais eu louvar, mais Deus vai ser digno. Não existe isso. Deus é perfeito em essência, as nossas ações não mudam Deus. Porém, isso é um reconhecimento do que Deus de fato é, ok? Santificado seja o teu nome. E quando fala de nome na Bíblia, quando Cristo se refere ao nome de Deus, ele está referindo-se à autoridade de Deus. Deus tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, ok? E no nome dele é que está toda essa autoridade. Então o que eu percebo aqui nessas três frases?
Na primeira frase eu percebo, portanto, orem da seguinte forma. Ou seja, por causa da hipocrisia, da autoexaltação e também para que as pessoas não fiquem com vãs repetições, então Cristo nos ordena que oremos seguindo os princípios que a sua oração nos traz. E a segunda frase vai nos dizer o quê? Nós somos filhos, nós temos acesso diante de Deus, nós temos intimidade. Nós reconhecemos a sua soberania e temos, detalhe, plena consciência de que não somos melhores do que ninguém. Agora, a terceira frase, ela vai nos dizer que nós reconhecemos em oração a soberania, a autoridade e que o nome de Deus é santo. Que o Senhor, ele é santo, perfeito e tem toda a autoridade. É isso que a primeira frase, ou o primeiro versículo desta oração nos traz. Olha quanta informação, irmãos, em um versículo. Isso aqui, para quem tem experiência com pregação, isso aqui a gente poderia pregar talvez 1 hora com muita tranquilidade falando de cada um desses detalhes. Quero só te perguntar, eu falei alguma coisa de teologia aqui? Eu citei algum livro de alguma pessoa que falou isso, que falou aquilo, alguma doutrina super... Eu falei alguma coisa assim? Não, eu fui só palavra por palavra e depois de identificar as palavras, nós fomos em toda a frase. Pegamos a frase e buscamos identificar o que a frase diz. Veja só como essa coisa de que a Bíblia é complicada, de que eu não entendo, isso pode mudar. Não ficou fácil de entender? Ah, mas ficou fácil de entender porque você está falando. Você já tem experiência. Mas não é só uma questão de experiência, é uma questão de hábito. É só isso. Porque esse tipo de leitura aqui, você consegue fazer só com uma pincelada da leitura top que a gente ensina lá no Método Leia, no Desafio SMB. Mas vamos lá, segundo versículo. Versículo 10 nos diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que chama a atenção é venha o teu reino. Venha o teu reino. Ou seja, apesar de o reino de Deus ser estabelecido de forma espiritual e fatídica, né? É um fato que o reino de Deus existe e está estabelecido, em algum aspecto, pelo fato de ele estar falando venha o teu reino, em algum aspecto esse reino está sendo consumado ou concretizado ainda, em algum aspecto. Que o aspecto que a gente consegue imaginar aqui é que os homens, eles não entendem que Deus é rei. A grande maioria dos homens não entendem que Deus é rei. Então, em algum aspecto, para essas pessoas, o reino de Deus deve vir, ok? Venha o teu reino. Se fala o teu reino, indica a primeira coisa que indica. E aqui, vocês sempre vão me ouvir em todas as aulas, em todos os lugares, falando o seguinte, fale o óbvio. Se está falando que existe, que é para vir o reino, é sinal de que existe um rei. Se existe um rei, tá vendo como falar o óbvio é muito importante? Se existe um rei, quer dizer que o rei é soberano. Quer dizer que o rei é aquele que manda. Quer dizer que o rei é aquele que está dando as ordens e que a vontade dele deve ser feita. Já antecipando as próximas frases. E fale o óbvio também, o reino é de quem? É dele. Teu é o reino. Venha o teu reino. O reino é dele, o reino não é nosso, o reino não é de pastor, o reino não é de denominação, o reino não é do professor, o reino não é de ninguém, exceto do próprio e único rei, que é Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção, seja feita a tua vontade. É a vontade soberana do rei que é feita no reino. Não é a vontade de homens meros mortais.
Não é a vontade daquele que fala, Deus, eu exijo que faça-se isso, que seja feito aquilo. Muito pelo contrário. É a vontade do Rei soberano que deve ser feita. E quando ele cita aqui, olha, seja feita, é um sinal de submissão. É uma afirmação, é um desejo, uma invocação que Jesus está falando. Ele invoca que a vontade de Deus seja feita. É um desejo, é isso que nós devemos ter em oração. Uma invocação para que a vontade de Deus seja de fato feita. Você percebe isso? Você entende isso? Olha só, não só isso, mas essa vontade ela deve ser feita na terra como é no céu. A vontade de Deus é feita tanto na terra como no céu. No céu a vontade dele já é feita, porque lá os seres são perfeitos, os seres estão em estado de glória, em estado de santificação, e eles obedecem a Deus, eles conseguem obedecer plenamente a Deus. E aqui na terra é que nós devemos desejar que a vontade dele seja feita, mas seja feita exatamente assim como, da mesma forma. Que a vontade dele seja feita na terra, da mesma forma como é feita no céu, ou seja, de forma plena e perfeita. Esse é um desejo, esse é um pedido em oração que só vai se consumar de forma tremenda e cabal e final na consumação dos séculos. Porém, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus está sim sendo feita e nós devemos desejar isso para que a vontade que Ele deseja nas Escrituras seja feita no nosso coração. Assim as frases ficam: venha ao teu reino. Olha, o rei há de concretizar e implementar e implantar completamente o seu reino em nossas vidas, na nossa sociedade, nesta terra também, inclusive. E com certeza na nova terra, novos céus, nova terra. E a segunda frase vai nos trazer a ideia de que aqueles que são do reino, a vontade de Deus ela é desejada. Para quem faz parte desse reino, deseja a vontade de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, você deve desejar a vontade de Deus. Você deve querer a vontade de Deus. Você deve orar pela vontade de Deus. Muito mais do que a sua vontade. Aliás, você não deve orar pela sua vontade sem que você coloque depois da sua vontade uma vírgula e coloque todavia seja feita a tua vontade. Jesus no Getsemane ora exatamente o que ele está falando aqui. Ele fala algo ali, né? Se possível, passa de mim esse cálice, vírgula, todavia seja feita a tua vontade. Nossas orações devem ser dessa forma. Pois bem, versículo 11 diz assim o texto das Escrituras: dá-nos hoje o pão para este dia. Irmãos, aqui é muito, muito, muito interessante, porque não é pouca coisa que tem nesse versículo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. 8 palavras. Olha só, primeira coisa, dá. É um pedido, é um clamor, é um pedido por graça. Quando você pede para alguém te dar alguma coisa, você não está falando, olha, eu mereço isso, porque eu fiz isso, isso e isso, e agora é só você me entregar aquilo que eu mereço. Não, quando a gente fala dar, é porque a gente não tem aquilo, a gente não tem como ter aquilo sem que, de forma graciosa, a gente receba aquilo. Então, quando a gente fala dá-nos hoje o pão desse dia, a gente está pedindo de forma graciosa. Deus nos dá. Não é por merecimento, é por necessidade. Dá-nos hoje. E ele vai falar assim também, cadê? Aqui. Dá-nos hoje.
esse é um pedido coletivo. Na verdade, toda oração ela é coletiva. Mas aqui é interessante que é um pedido coletivo e não egoísta. Porque geralmente, em algumas situações a gente ora a Deus, né? Por exemplo, Senhor, dá graça, faz isso pela aquela pessoa, faz tal coisa pela outra pessoa, tá precisando lá de uma situação, tá com uma situação financeira, tá com uma situação de doença, enfim. Mas quando se trata das coisas necessárias e básicas, como por exemplo o alimento diário, dificilmente a gente ora pelos outros. Geralmente a gente ora sobre isso por nós mesmos ou pela nossa família. Mas por vezes a gente não ora assim pelas outras pessoas. E ele fala, dá-nos hoje. Ou seja, isso aqui indica que o clamor deve ser diário. Que esta oração, ou que a oração é uma ordem diária para o homem, para o cristão, para o Filho de Deus. Dá-nos hoje o pão. Aqui ele está falando das necessidades mais básicas que o cristão tem. Das necessidades mais básicas que o homem tem. Das necessidades que eu e você temos a cada instante, a cada dia, a cada momento. Dá-nos hoje o pão para este dia. Aqui Jesus, ele está falando, ele está nos ensinando sobre ansiedade, ele está nos ensinando sobre orar sem ser ansiosos, sem a preocupação no sentido de talvez imaginar ficar sem. Aqui, quando fala para este dia, demonstra uma confiança incondicional em Deus. Nossas orações têm que confiar incondicionalmente em Deus. Porque assim a gente vai agir de forma diferente daqueles que, lá na época de Moisés, quando o maná veio, era ordenado que eles colhessem apenas o daquele dia. Apenas o maná daquele dia. Porém, alguns, na verdade não alguns, muitos foram e colheram como se fosse para 2, 3, 4 dias. E aí aquilo que sobrejava ou que sobrava, que eles supriam a necessidade daquele dia, e o que eles tinham colhido a mais acabava apodrecendo. Era Deus provando o coração daqueles homens. E veja, na oração aqui Jesus fala, dá-nos o pão hoje para este dia. Por quê? Porque o de amanhã eu vou clamar amanhã e eu creio que Deus ele pode e ele vai suprir cada uma das necessidades dos seus filhos. Olha que demais! Olha que maravilha! Pois bem, então esse versículo ele vai trazer para a gente o quê? Hoje, Senhor, olha a oração. Eu traduziria esse versículo aqui, reescreveria ele da seguinte forma: hoje, Senhor, não por merecimento, mas por graça, dá a mim e dá aos meus irmãos aquilo que nós necessitamos para viver. Nada mais, nada menos. Peço apenas por hoje, porque eu sei que o Senhor que cuida do hoje também cuidará do amanhã. Olha só, irmãos. Olha que confiança. É assim que devemos orar. Vamos então para o versículo 12. Veja, o versículo 12 diz: e perdoa. O versículo 12 começa falando sobre perdão. E perdão nada mais é do que uma graça que nós não merecemos. Perdoar é uma graça que nós não merecemos. Para alguém esquecer um mal, ou para que um mal fosse pago no passado, era necessário que a pessoa que foi ofendida causasse o mesmo mal àquela pessoa que ofendeu. E o perdão, isso não seria perdão, mas isso seria uma compensação de dívidas, compensação de ofensas. Porém, o pedido de perdão é um pedido que demonstra que a gente entende que não podemos compensar as nossas falhas.
não só não podemos compensar as nossas falhas, como necessitamos da compensação, ou não da compensação, mas da graça que vem de Deus, perdoando-nos. Então, esse pedido, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas. E aí, quando eu falo as nossas dívidas, quando eu falo os pecados, então eu reconheço o quê? Que eu tenho pecados diante de Deus, que eu tenho dívidas diante de Deus, que eu não que eu sou um pecador e que não há nada que eu possa fazer que possa mudar essa situação. A única coisa que eu posso fazer é exatamente o que eu acabei de fazer: pedir perdão, pedir por graça. Sou pecador, tenho dívidas com o Senhor, preciso de graça. Preciso de graça, Senhor, da mesma forma que eu perdoei. Perdoamos, quando fala assim como perdoamos, o perdão que nós damos aos outros, ou que nós ofertamos aos outros, é apenas um reflexo desse perdão que recebemos. O perdão que você deve entregar, que você deve dar ao seu próximo, é apenas um perdão, é simplesmente, ou deve ser, um reflexo do perdão que você recebeu, que eu recebi de Deus. Olha só, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, tem pessoas que errarão conosco. Tem pessoas que vão falhar comigo e com você. Isso é um fato. A gente não pode ter expectativa alta com o nosso próximo, porque se nós nos reconhecemos como pecadores, nós devemos entender que o próximo também peca. E se eu peço a Deus, assim como, olha só, e se eu peço a Deus perdão e sinto que necessito, e percebo que necessito de graça e de perdão, eu também devo entender que o meu próximo é pecador, e que o meu próximo também necessita de graça e de perdão. Agora, quem sou eu para não oferecer graça e perdão ao meu próximo se eu estou pedindo a Deus graça e perdão? É isso que esse versículo me diz, é isso que essa oração nos ensina, é isso que nós precisamos fazer em oração, pedir a Deus perdão por todas as coisas. Olha só como eu traduziria essa primeira frase: perdoa as nossas dívidas. Olha só, Deus, eu não mereço nada. Eu pequei contra o Senhor e preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão. Não há nada que eu faça que possa mudar as minhas dívidas com o Senhor. Eu preciso do teu perdão. E aí a segunda frase, a segunda oração ficaria assim. A segunda frase da oração: por causa, Senhor, do teu perdão, que eu não mereço, eu vou perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo que eles também não mereçam. E eu sei que o perdão que eu preciso depende da forma como eu vou perdoar os meus ofensores. Olha só. É assim que nós devemos orar. É isso que o texto bíblico nos diz. E aí Jesus vai então ensinar-nos e finalizar a oração dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, o que Jesus fala é: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, tentados nós seremos constantemente. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado não está fora, o pecado está aqui dentro. O pecado está aqui dentro de nós. Tiago vai dizer que a cobiça não vem de fora. A tentação vem de fora, mas a tentação só pode nos atingir de alguma forma porque aqui dentro tem um coração que cobiça. Pois bem, então nós seremos tentados, ok? Agora Jesus, essa oração não nos deixes cair em tentação, é uma oração que pede a Deus capacidade para não cair. Perceba, eu e você não temos em nós mesmos capacidade para vencer as tentações. Eu e você não temos em nós mesmos capacidade para lutar contra essa cobiça dentro de nós. Não temos. Nós
precisamos pedir isso para Deus. Senhor, nos capacita a não cair nestas cobiças, a não cair nessas tentações. É isso que nós devemos pedir todos os dias a Deus. Todos os dias. Porque se não for o Espírito Santo capacitando-nos a isso, nós vamos cair segundo após segundo, porque o nosso coração é exatamente assim. Jeremias 17:9 vai dizer que o nosso coração é corrupto. O nosso coração deseja o mal. E aí Jesus vai orar assim: livra-nos, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não é necessariamente aqui que ele está falando de situações ruins. Ó Senhor, nos livra, por exemplo, de uma doença, nos livra de um problema financeiro, nos livra de, um acidente. Não é necessariamente esse livramento que ele está falando aqui. O que ele está falando não é que é errado a gente pedir a Deus que essas coisas não ocorram com a gente, mas não quer dizer que não vão ocorrer, tá ok? A oração aqui é sobre livra-nos do mal, mas é aquilo que alguém que é devotado a Deus mais percebe como mal. E quem é filho de Deus? Para um filho de Deus, para alguém que é devotado a Deus, preste atenção nisso. O pior de todos os males, é o pecado. A doença, um devotado a Deus tira de letra. O problema financeiro, devotado a Deus tira de letra. Uma situação ruim, um desemprego, um devotado a Deus tira de letra. Deus dá graça para passar por tudo isso. Agora, a oração aqui, livra-nos do mal, é Senhor, nos livra do pecado. Nos livra de cair, nos livra de falhar contra o Senhor, nos livra de pecar, de atingir a Tua santidade, Deus. Nos livra de tudo isso. Esta é a oração. E, então, ele vai falar: pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando ele fala que Teu é o reino, o poder e a glória, aqui é um momento final da oração onde Cristo ele oferece a Deus, ele faz todos esses pedidos, pois, tá aí, pois, por que eu devo fazer tudo isso? Por que eu devo orar tudo isso? Porque o Senhor reina, porque o Senhor é poderoso e porque só o Senhor é digno e tem a capacidade para tudo isso na nossa vida. O reino demonstra a soberania de Deus, o poder demonstra a capacidade de Deus e a glória demonstra a majestade de Deus. E por fim, para sempre, demonstra a eternidade de Deus. Que lindo, irmãos! Que maravilhoso! Que demais! E por fim, amém. E amém aqui é uma palavra que confirma exatamente tudo aquilo que foi falado anteriormente. Irmãos, que oração! Quantos aprendizados! Quantos aprendizados nós temos aqui! E essas 4 frases eu traduziria assim. A primeira frase eu falaria assim: Senhor, a minha natureza me leva a pecar. Não me deixa pecar, Senhor. Não me deixa pecar. A segunda frase seria: ao invés de pecar, ó Deus, me socorre do mal que está dentro de mim. Me livra desse mal, Senhor. Esse é um pedido, Senhor, que eu faço, tanto hoje quanto eternamente. Me livra hoje de pecar, mas também, Senhor Deus, me consuma a Tua obra na minha vida, a obra da glorificação, quando naquele dia eu serei completamente livre do pecado, completamente livre, e assim nunca mais pecarei contra o Senhor. Esse é um pedido para hoje, e esse é um pedido também para a nossa eternidade. E a terceira oração é: Senhor, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és eterno, Senhor. É por isso que eu estou te pedindo tudo isso, é por isso que eu estou falando tudo isso aqui com o Senhor. E tudo isso aqui, Senhor, é verdade. Tudo isso é a verdade da Tua palavra e tudo isso é a Tua verdade em mim.
Meus irmãos, esta é a oração do Pai Nosso.